Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaríamos de, nesta noite, ler alguns versículos da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho, ou seja, no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo 3 e o verso 7. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Irmãos, eu estava meditando aqui nesta carta de João à igreja de Filadélfia, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, mais precisamente no verso 7 e em destaque o verso 8, e eu descobri, ou seja, eu li uma expressão que me chamou bastante atenção. E eu então fui pesquisar sobre esta expressão, onde Jesus ele escreve uma carta às igrejas da Ásia, e nesta carta ele, falando à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, sofredora, ele diz no versículo 8: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós vemos uma expressão aqui, nesta passagem, onde Deus ele se revela de uma maneira tremenda, irmãos. Jesus ele fala conosco, dizendo que ele tem a chave de Davi. E eu fiquei intrigado e comecei a pesquisar hoje pela manhã na Bíblia e notei que essa expressão chave de Davi, ela só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. Uma chave de Davi é aqui em Apocalipse, no capítulo de número 3 e no verso de número 7. E essa chave de Davi, ela abre, ela fecha e ninguém abre. É uma chave especial. Como eu disse, só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. Então, a outra passagem que se encontra sobre a chave de Davi é justamente no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 22, tem uma passagem onde o Senhor usa o seu servo, o profeta Isaías, e dá uma missão a ele, para que ele vá até uma determinada pessoa
E essa determinada pessoa vai ouvir uma mensagem de Deus pelo profeta. E a mensagem é o seguinte, ele diz assim: Sebna é degradado e Eliaquim é exaltado. Esse é o título da mensagem. Capítulo 22 do livro do profeta Isaías, no verso de número 15. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que é que tens aqui? Ou que tens tu aqui para que escavasses aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando-a na rocha, uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa, e ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei as chaves da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele dependerá toda a glória da casa de seu pai. Os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Irmãos, esta passagem, além de profética, é uma mensagem de Deus para um homem chamado Sebna. Sebna, ele era mordomo da casa de Judá. Ele tinha a obrigação de cuidar da fazenda da casa de Judá, das riquezas. Ele tinha a obrigação de zelar pela riqueza de Judá. Ele, levantado com todas as honras pelo próprio Deus, Davi constituiu os sacerdotes para que eles tomassem conta das riquezas do seu reino. E num determinado tempo, alguns desses sacerdotes, eles se perderam no caminho na administração dos bens do Senhor. Então, Sebna era mordomo, e ele tinha o sacerdócio e cuidava das riquezas, como eu disse, do reino, da casa de Judá. Então, num determinado momento, Sebna, ele se vê nessa administração, ele então desvia o dinheiro, ele começa então a comprar sepulturas, e ele compra uma sepultura para ele no lugar, numa rocha, ali
ele manda aparelhar aquela rocha toda, faz um lugar bem aparelhado, cinzelado, manda os trabalhadores irem lá e aparelhar aquela morada para ele quando ele morresse, porque ele já estava rico. E ele queria agora um lugar para se fixar, para ter a sua memória ser preservada. Esquecendo-se, na verdade, que ele dependia do Senhor. Mas o Senhor, que vê todas as coisas. Sebna achou que não estava sendo visto, irmãos. O mordomo da casa de Deus achou que não estava sendo visto, mas tem um que vê todas as coisas. Davi, ele diz, acho que é em 1 Coríntios, no capítulo 4, e o verso 2, ele diz que os despeceiros da casa de Deus se achem fiéis. Paulo, ele não diz que os despenseiros, os mordomos, aquele que cuida da despensa, aquele que traz alimento para o povo, aquele que providencia a palavra para a vida do povo, ele não precisa ser eloquente. Ele não precisa ser bonito. Aquele que traz a palavra para alimentar o povo, ele não precisa ter 25 mil, 30 mil seguidores, trazendo para os nossos dias. Ele não precisa se achar famoso nas redes sociais. O critério para o dispenseiro é, segundo Paulo, aos 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, é que os dispenseiros da casa de Deus se achem fiéis. Ele pode não ter um terno bonito, mas ele precisa ser fiel. Ele não pode ter um carro do ano, mas ele precisa ser fiel. Ele não pode ter uma boa casa, mas ele precisa ser fiel. Ele pode não ter um sapato de couro de jacaré ou um terno de uma loja muito famosa, mas ele precisa se achar fiel como dispenseiro da casa de Deus. E Sebna, então, tesoureiro da casa de Deus, mordomo da casa de Deus, responsável pela chave de Davi, o dispenseiro, o mordomo, eu fui pesquisar, irmãos, que coisa interessante. Deus, ele não fala com ninguém como que você não possa entender aquilo que ele está falando. Quando Deus, ele fala com a pessoa, ele fala com a linguagem que você possa entender o que ele está falando. Quando Belsazar viu na parede que tocou nos vasos, nas pratas que o seu pai trouxe de Israel, nos vasos consagrados ao Senhor, apareceu na estucada da parede ali, Mene, Mene, Tekel, Upassim. Uma mão misteriosa escrevia na parede ali, e ele viu, a Bíblia diz que os joelhos deles, de Belsazar, tremeram, irmãos, batiam no outro de tanto medo, porque ele viu uma mão misteriosa escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Upassim. E ele então se perturbou e chamou todos do reino, os importantes, os astrólogos, os tarólogos, o estudo da vida aí, e ninguém conseguiu decifrar aquela escrita. E lembraram-se que havia um no seu reino, Daniel. Deus é o meu juiz. E chamaram Daniel. Daniel então veio, ele prometeu o mundo e o fundo a Daniel. Não, vou te dar tudo, as riquezas, e só a riqueza é tua, não quero nada teu, rei. O que está na parede eu vou dizer. Mene, Mene, Tekel, Upassim, pesado foste na balança e achado em falta. Deus falou com ele diretamente e ele tremeu na base, ele entrou em pânico porque eles acreditavam que quando eles morriam, Osíris vinha e pesava numa balança a alma dele. E se a balança pendesse para um lado, aquele cidadão não entraria no gozo de Osíris dele, do Deus dele lá. Ele estaria no inferno. Ele seria reprovado. Então, quando ele vê a sentença contra ele na parede, que ele havia sido pesado, achado em falta, que ele estava com os dias dele contados e que o reino dele foi tomado e passado a outro, ele temeu. Por isso que eu digo, Deus, ele não fala com quem não possa entender. Quando Deus fala, ele fala sabendo o que a pessoa está entendendo e ouvindo e recebendo a mensagem e o recado.
Sebna achou que estava escondido. Sebna achou que toda a sua riqueza que ele havia conseguido de maneira fraudulenta, pela péssima administração na chave de Davi, ele achou que estava desapercebido, comprou imóveis, comprou um túmulo bonito, mandou fazer. Sebna era o cara. Sebna quer dizer homem forte. O nome Sebna quer dizer homem forte. E o interessante é que quando Deus manda o profeta Isaías profetizar uma sentença de degradação, de queda para Sebna, Deus diz assim: eis que o Senhor te arrojará violentamente como homem forte, de todo te envolverá. Deus faz um trocadilho no nome dele, porque Deus sabia o significado de Sebna, homem forte. É tal história, quando você está rico, está bem, de posse, está legal, aí o cara diz: rapaz, esse cara é um homem forte, né? Esse é um homem forte. E Sebna literalmente quer dizer homem forte. Então Deus usa uma linguagem, usa o profeta Isaías e diz: diga lá ao homem forte, aquele que se acha todo-poderoso, o forte, que eu vou arrojá-lo violentamente como uma bola no campo. Eu vou fazê-lo rolar para longe de mim. Uma sentença, irmãos, muito grave. Homem forte, Deus usa essa expressão. E eu grifei na minha Bíblia aqui. Eu fui procurar o significado de Sebna. E coisa interessante, homem forte, eis que o Senhor te arrojará violentamente como homem forte. Não existe forte diante de Deus. Deus nos honra, irmãos. Ele nos dá força. Ele nos capacita. Ele requer que os dispenseiros da casa de Deus sejam achados fiéis. Você pode não estar passando momentos bons e agradáveis, mas Ele quer que você se ache fiel. Então o Senhor chama Sebna e diz o seguinte assim para ele aqui. Demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. E será que naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Deus precisava de um mordomo que se condoesse da situação do outro, irmãos. Por isso que o dispenseiro, que Deus quer que o dispenseiro se ache fiel. Deus requereu de Sebna que ele se condoesse com a situação do outro, socorresse o outro. Ministério é coisa séria, irmãos. Ministério é coisa séria. E Deus diz a ele então que iria dar a ele tudo o que era de Sebna, iria dar ao filho de Hilquias, Eliaquim. Eliaquim quer dizer Deus levanta. Eliaquim quer dizer Deus levanta. Deus ia tirar de um homem forte, iria dar ao filho do sacerdote Hilquias, Eliaquim, aquele que Deus havia levantado para um determinado tempo para gerir a casa de Davi. Como mordomo, ser responsável para socorrer a população, o órfão, a viúva, aqueles necessitados, diferentemente de Sebna. Ele diz aqui, irmão, não sou eu. Ele diz aqui, revesti-lo-ei da tua túnica e esforçá-lo-ei com o teu talabarte. Túnica, na Bíblia, é sinal de honra, irmãos. Quando José recebeu a túnica do seu pai, Jacó, o que foi que os irmãos ficaram chateados? Os irmãos ficaram chateados porque não tinha a mesma túnica, ou seja, não tinha aquela honra de ter uma túnica diferenciada, cheia de cores, bonita, até os pés. E eles ficaram então tão chateados porque perderam a honra de ter uma túnica diferenciada que tentaram matar José, sacudiram-no numa cova.
Deus disse que ia tirar a túnica de Sebna, o ofício de Sebna, iria dar a outro, ao filho do sacerdote Ilquias. E daria também o talabarte de Ilquias. E de Sebna, eu fui pesquisar. Talabarte é aquilo que a gente usa na farda, que militar usa na farda. É um cinto, vem um cinto aqui, aí cruzando aqui assim no peito, vem uma faixa que vai pegando no outro lado do cinto. Serve para colocar bandeira no desfile, serve para colocar espada, serve para colocar armas, o talabarte. Então no talabarte, na faixa, além da faixa, o talabarte se usava também uma chave de mais ou menos, maior do que uma caneta. A chave de Davi era uma chave de mais ou menos um palmo, 25 centímetros de chave, irmãos. Aquela chave grande e ela colocada no ombro. O talabarte tinha um lugar especial para o mordomo, e o mordomo colocava aquela chave dele, ele colocava aqui, encaixava no ombro, e ele andava com a chave no ombro esquerdo. A chave vistosa, todo mundo via que ele era o mordomo. A chave que guardava os tesouros da casa de Davi estava aqui no ombro do mordomo de Davi. E essa chave vai passando além dos mordomos, pela sua fidelidade, a sua capacidade. O mordomo que tinha a chave, ele poderia abrir oportunidade para o rei entrar nos seus tesouros ou não. Mas ele não era o rei, ele não era o dono do tesouro, mas nem sempre o tesouro que nós guardamos são nossos, irmãos. O rei é dono do tesouro, mas o mordomo administrava o tesouro e colocava a chave aqui. E ele pegava a chave e ele tinha a chave. A chave abria e ninguém fechava. E a chave fechava e ninguém no reino poderia abrir aquela porta. Só o mordomo. Aquele que tinha a chave. Chave na Bíblia fala de poder. Chave na Bíblia fala de autoridade, irmãos. Deus, nesta noite, está dando chave para as pessoas que estão ouvindo esta palavra. Deus, nesta noite, está levantando Ilquias, filho de sacerdote. Deus está comissionando, ou seja, levantando pessoas que estão ouvindo esta palavra. Deus levanta, o nome do dia ali aqui era Deus levanta. Deus está levantando pessoas que estão ouvindo esta palavra. Eu não sei aonde você está ouvindo, eu não sei quem está ouvindo, eu não sei qual a sua situação, mas Deus, ele levanta. E ele diz que iria tirar a chave de Sebna, o talabarte de Sebna, a túnica de Sebna, iria dar outro. Revesti-lo-ei, assim. E porei, no versículo 22, a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Aqui. Ombro fala de responsabilidade. A carga que estava sobre os ombros de Sebna era responsabilidade dele. A administração das coisas do rei era de responsabilidade dele. Sebna pecou porque não foi fiel na administração das coisas do rei. Sebna era ladrão. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Que coisa gloriosa, irmãos. Trono de honra. Imagino Ilquias recebendo esta notícia, recebendo esta profecia da queda de Sebna. Sebna havia sido reprovado porque ele não geriu os bens do rei
tomou a chave de autoridade. Ainda vou voltar para esse assunto, não vou pegar agora. Vamos voltar ainda lá para Apocalipse, capítulo 3, o verso 8, 7, e vamos voltar lá. Então, Sebna estava sendo rebaixado da função de mordomo. Mordomo é coisa séria, irmão. Mordomia é coisa séria. O mordomo administra as coisas de uma casa. O mordomo é responsável por designar o dispenseiro, cuida da cozinha, cuida do alimento, dos bens aqui, mas o mordomo, ele administra, ele entrega, ele leva, ele comanda, ele sabe o que tem. Então, o que houve com Sebna é o que acontece hoje com a maioria das pessoas que estão lidando com poder, com dinheiro, com administração. As pessoas não estão preocupadas hoje em administrar. Estão preocupadas em administrar a si mesmo. Administra o tempo mal, administra os bens mal, administra as coisas de Deus de toda maneira. E Deus viu Sebna agir assim, irmãos. Sebna achou que já era o dono de tudo. Sebna achou que era o cara. Sebna achou que estava abafando, que, como o nome dele próprio diz, Sebna, o homem forte. Sebna achou que era o cara forte, o homem forte, o dono da bola. O tal. Abafando. Mas não era assim, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor dá uma sentença para Sebna e diz assim, de Uquias, que estava substituindo a Sebna, e dele dependerá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os seus descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Eu fui preocupado olhar essa extensão, essa expressão, por que todos os vasos menores até as garrafas? Porque o dispenseiro, o mordomo, é uma figura típica de Cristo, ele deve cuidar das taças de ouro, e deve cuidar também dos vasos menores, das garrafas, aquelas garrafas que não têm, muitas das vezes, tanta serventia e tanta utilidade. Mas a função de Uquias era agora, de Eliaquim, era agora cuidar dos vasos maiores, das taças de ouro e cuidar dos copos de vidro, aqueles copinhos de extrato de tomate que a gente usa lá de vez em quando, cuidar de todos. Zelar pelo corpo de Cristo, na verdade. E o Senhor disse para ele, eu vou levantar Eliaquim, ele vai cuidar dos vasos maiores, dos vasos menores, das garrafas, dos copos sica, dos copos de extrato de tomate, e ele vai cuidar. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse, Deus vai arrancar o prego pregado. Deus ainda tem martelo, o homem não arranca, mas Deus arranca. Deus ainda tem martelo, irmãos. Deus tem marreta, Deus tem rastelo, Deus tem pá, Deus tem peneira para peneirar na eira. Deus tem todos os instrumentos que você pensar. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa ali, né, firme, achando que é o dono da casa de Deus. Às vezes constrói até igreja para eles mesmos. Se dizem dono da igreja. Eu já vi um pastor aqui na internet uma vez, um cara desse é um idiota. Disse, eu mando na igreja mesmo, eu mando. Quem manda não é Jesus não, eu mando na igreja, ele disse. Eu fiquei olhando assim, é um idiota o cara desse.
A igreja, quem manda lá sou eu. Jesus me orienta que eu mando mesmo, ele disse. Eu digo, meu Deus do céu. É que o cidadão tem a capacidade, a Bíblia diz que nós devemos tomar conta do rebanho de Deus, não por força, nem por torpe ganância, mas de ânimo ali, pacientemente, apacentando, sem querer dar lapada em ninguém. De ânimo pronto, irmãos, assim, bom, suave, né? Ouvindo, dando oportunidade. Nós não somos donos da igreja. A igreja do Senhor, ela tem dono, ele já está dizendo, é do Senhor. Nós somos ovelhas, irmãos. Nós não somos independentes, nós não somos corpos independentes. Se você vê um braço por aí fora do corpo, chama a polícia, tem alguma coisa errada. Nós somos ovelhas. Temos um rebanho e temos um pastor. Seja você quem for, seja você autoridade, seja você quem for, você tem dono. Você é ovelha. Você não é prego, firmado, firme, daqui eu não saio, ninguém me tira, eu quero ver, a igreja é minha, quem manda sou eu. Se você fizer raiva, eu boto para fora da igreja, porque a igreja é minha, literalmente, o prédio é meu. Não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. A igreja é de Jesus. Quando João recebeu a mensagem, ele diz, escreve esta carta às igrejas que estão na Ásia. Escreve esta carta às igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia. E ele fala com o castiçal da igreja, né? Com o pastor da igreja. Ele sabia o defeito, a virtude de cada pastor que tomava conta da sua igreja, irmãos. Talvez eu não saiba, né? Você não sabe, mas tem um que conhece. Todos os pastores, por dentro e por fora. Todos os diáconos, os presbíteros, os administradores da casa de Deus, os pregos firmes, pegado, né? Os mordomos, os dispenseiros. Deus conhece todo mundo, irmãos. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, pregado em lugar firme será tirado. Irmãos, eu dirigi uma congregação que tinha uma situação difícil. Tinha um pessoal que se achava dono da igreja. Pessoal que se achava dono da igreja. Eu sofri, irmãos, sofri. E um dia Deus, ele me deu esse versículo aqui. Eu estava orando e me veio esse versículo na mente aqui, eu fui procurar onde era. E quando eu vi, eu li esse versículo, mas não li o contexto, li o versículo. Irmãos, Deus arrancou o prego que era firme. Prego que você achava que não ia sair. Se achava dono da casa de Deus. A casa de Deus, ela não tem dono, escute você. A casa de Deus, ela tem mordomo, dispenseiro. A Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja, não deu igrejas a pastores. Deus deu ministério pastoral, Deus deu os dons lá ministeriais à igreja. Deus deu apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5. A Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja, não deu igrejas a pastores, irmãos. O prego pregado. Aí nós voltamos para Apocalipse, no capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Olha aí, Deus voltando, Jesus usando a expressão que foi usada por ele através do profeta Isaías.
mais de 700 anos antes de ele nascer. A chave de Davi aparecendo aqui na Bíblia, no livro do Apocalipse. E isso me chamou a atenção, porque quando Deus dá a chave a alguém, é porque Deus está honrando. Quando Deus dá a chave, é porque Deus quer dar autoridade. Então saiba usar a autoridade de Deus de maneira adequada, de maneira eficiente. Deus disse, Jesus disse, lá no livro de São Mateus, no evangelho que escreveu São Mateus, Jesus falou, São Mateus, no capítulo de número 16. Capítulo 16 do evangelho que escreveu São Mateus. Ou seja, Jesus estava ali na Cesareia de Filipe, nas partes de Cesareia de Filipe, e ele justamente quando chega ali, ele pega a confissão de Pedro. Ele chama Pedro e diz, olha Pedro, eu te darei, evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 16 e o versículo 9, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus, ele não fala aqui, eu te darei a chave de Davi, porque agora o nosso negócio, igreja, era com o céu, não era mais com a casa de Judá. Não era mais ali na lei. Nós estávamos agora, o nosso caminho é o céu. Então ele disse, olha Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. E por consequência, Deus nos deu essas chaves e deu justamente a chave a Pedro ali, não só ele, mas a todos nós, a chave do reino do céu, justamente nas portas do inferno, Cesareia de Filipe. E ele chega, então, diz a Pedro, o que você ligar no céu, vai ser ligado na terra. O que você desligar aqui na terra, vai ser desligado no céu. Chave fala de poder. Chave fala de autoridade. Chave de Davi, Jesus disse aqui, eu sei, ou seja, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Chave, eu tenho a chave da minha casa. Nela entra quem eu quero. Eu tenho a chave do meu carro. Nele entra quem eu quero. Não é verdade? Você tem a chave da sua casa. Na sua casa, entra quem você quer. Você tem a chave do seu carro. No seu carro, entra quem você quer. Chave é poder, é autoridade. Deus, nesta noite, está nos dando poder, está nos dando autoridade. Você tem a chave da sua vida sentimental. Na sua vida, entra quem você quer. Você tem a chave da sua vida financeira. Você tem a chave do reino dos céus hoje. Autoridade para você ligar pela palavra de Deus. O que você liga aqui na terra é ligado no céu. O que você liga lá no céu, desliga no céu, é desligado aqui na terra. Deus hoje nos dá autoridade. Deus estava dizendo ali para a igreja de Filadélfia, uma igreja que estava totalmente perseguida, vivendo momentos de angústia. Uma igreja fiel, mas uma igreja que estava perseguida pelos judeus. Aqueles que se diziam judeus, mas mentiam, eram sinagoga, igreja de Satanás na terra. Perseguindo os cristãos, perseguindo os irmãos crentes, os irmãos da Filadélfia estavam sofridos, estavam amargurados, mas mesmo na amargura, mesmo no sofrimento, mesmo na falta, mesmo na decepção, mesmo na angústia, Jesus estava dizendo, não, para irmão de Filadélfia, para você que está ouvindo nesta noite esta palavra, eu sou quem tenho a chave de Davi. Todos os tesouros estão comigo. Eu abro porta e ninguém fecha. Eu fecho porta e não tem quem abra.
E a porta que eu abro, ninguém pode fechar, porque você, tendo pouca força, guardou a minha palavra, então eu te guardarei na hora da tentação, irmãos. Que coisa gloriosa. Nós temos um que tem a chave, nós temos um que tem poder, nós temos um que tem autoridade, nós temos um que gerencia bem hoje a chave de Davi. O que ele faz para abrir e abençoar a minha vida, ele abençoa, irmãos, ele abençoa a tua vida. Calma aí que Deus, Jesus, ele tem a chave de Davi. Ele disse para os irmãos aqui de Filadélfia, não se preocupa, a perseguição vai passar. Esse problema que você está vivendo vai passar, porque eu tenho autoridade, eu tenho a chave de Davi. E ele é fiel. Nosso mordomo, Jesus, o nosso dono, o nosso sumo pastor, ele é fiel em toda a casa de Davi. Ele foi fiel, ele obedeceu toda a lei e veio, cumpriu tudo lá na cruz do Calvário. Ele é fiel em toda a casa. Ele tem a chave. Ele arranca o prego fixo, pregado, arranca a carga. Ele quebra o jugo, irmãos. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, fraquinho como você está, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que nesta noite nós aprendamos com aquele que tem a chave, com aquele que tem autoridade e com aquele que divide a sua autoridade para conosco. Ele chama Pedro agora na graça, já no Novo Testamento, assim, já iniciando, mostrando a igreja. Chega em Cesareia de Filipe, uma cidade totalmente impura, infestada de demônios ali, onde se cultuava um deus Pan. Ele chega naquela cidade, ali ele diz, olha Pedro, eu te darei as chaves do reino de Deus. O que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. O que você ligar no céu vai ser ligado na terra. O que você desligar aqui será desligado no céu. Abra a sua boca e profetize bênçãos. Abra a sua boca e clame por aquele que tem a chave de Davi. Abra a sua boca com entendimento e veja a palavra. Ele tem a chave de Davi que pode abrir todas as áreas da sua vida. Ele também tem a mesma chave que pode fechar todas as áreas e ponto final. O final da sua história, quem escreve é ele, aquele que tem a chave. O ponto final na sua história, quem coloca é ele que tem a chave. É ele que destitui Sébina, o mordomo infiel, e coloca Ilquias não, Eliaquim no lugar. E disse, eu coloquei Eliaquim porque ele será fiel. Deus levanta, Eliaquim quer dizer, Deus levanta. Que nesta noite Deus possa levantar, segundo a vontade dele, mordomos fiéis, despenseiros fiéis. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 4, 2, que o mordomo, ou seja, o dispenseiro da casa de Deus, se ache fiel. Não importa se você é bonito, feio, tem carro novo, casa nova, não importa o que você tem, para Deus isso é. Importa que você se ache fiel nas suas convicções, nos seus relacionamentos com Deus, principalmente, nas suas transações comerciais, no trato com a sua igreja, no cuidado com o seu rebanho, que se ache fiel. Que Deus nos abençoe, irmãos. A palavra não é minha, pode ser uma palavra pesada, mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas, todos os mordomos, tem a chave de Davi nos seus ombros,
para te abençoar. Tenhamos todos uma boa noite, em nome de Jesus.